Oi, pessoal, que coisa boa estar aqui com vocês, participando desse super evento, o Maio Furta-Cor, que está fazendo história no nosso país, chamando a atenção para tantas questões importantes, né, nesse momento ímpar da vida de uma mulher, de uma família, que é o ciclo gravídico puerperal. Eu sou a Alessandra Reis, eu falo aqui de Brasília. Eu sou psicóloga perinatal, servidora pública aqui da Secretaria de Saúde de Brasília, chefe do Serviço de Psicologia do Hospital Materno Infantil, docente do mestrado profissional e também sou sócia proprietária da Escola de Profissionais da Parentalidade. E eu fui convidada por vocês, agradeço muito, né, essa honra de poder estar aqui para falar um pouco sobre o pré-natal psicológico modelo Arraes. Isso, você já ouviu falar do pré-natal psicológico? Você conhece esse modelo? Ainda não? Então fica aqui, ó, que eu vou te explicar direitinho. Pelo menos vou dar uma introduzida no assunto, tá certo? Então, o pré-natal psicológico modelo Arraes foi desenvolvido por mim ao longo aí da minha carreira, que já vai para 21 anos agora, né, nessa área da perinatalidade, da parentalidade. E a primeira ideia de um pré-natal psicológico surgiu na época da minha tese de doutorado, quando eu estudei as mulheres com depressão pós-parto. No final da tese, eu sugiro que seja feito um pré-natal, um tipo de pré-natal que também contemplasse os aspectos psicossociais envolvidos na maternidade. Porque eu ouvi tantas questões, né, das puérperas com depressão pós-parto, falando que faltou, né, ser alertada na gestação, que não tinha ideia do que podia acontecer no puerpério, que não foi orientada, que tinham muitos mitos, muitas idealizações, que eu sugeri no final da minha tese, isso foi em 2005, gente, aqui na Universidade de Brasília, que durante o pré-natal, que também se abordasse esses aspectos. Né? E na época eu chamei de pré-natal psicológico, sem nenhuma pretensão. E a partir daí eu comecei a atender gestantes. Antes eu só atendia puérperas e comecei a atender gestantes e comecei a trabalhar esses temas, né? Eu meio que fui testando. Será que se a gente realmente falar disso tudo, se elas tiverem um preparo, elas vão chegar melhor, né? Mais bem preparadas no puerpério? Isso pode evitar a depressão pós-parto, por exemplo, ou minimizar o risco? E comecei a fazer grupos de gestantes, né? Participava de rodas, participava palestras e fui aprimorando, né, esse trabalho e fui vendo na prática o quão eficaz ele era. Quando as mulheres participavam desse trabalho, elas tinham um adoecimento psíquico ou mais leve ou nem apresentavam, se comparada com as que não participavam desse trabalho. Então, depois de muitos anos, eu volto para a universidade, fui fazer meu pós-doutorado em 2017 para comprovar, para ver mesmo, será que é eficaz o pré-natal psicológico? E realmente consegui comprovar, está publicado aí, né, para quem quiser, em artigos, vários artigos, e foi a partir de então que eu comecei a focar mais no trabalho do pré-natal psicológico e depois ele foi batizado modelo Arraes porque ele é diferente de alguns acompanhamentos que também recebem esse nome, que são feitos pelo país, né? Por quê? Porque o pré-natal psicológico, ele tem uma sistematização, ele tem bases teóricas, né? A base teórica dele é a teoria da subjetividade e a teoria do gênero. Ele tem o passo a passo, né?
tem toda uma sistematização, tem materiais específicos que você deve usar para fazer o pré-natal psicológico. E a partir daí, gente, ele ganhou o mundo. E na pandemia, então, com o mundo virtual, tá em todos os cantos. Eu sei gente fazendo pré-natal psicológico até com indígenas, né, em Roraima, o que é uma felicidade, né? E ele se mostrou eficaz mesmo no mundo virtual. Então, o pré-natal psicológico ele pode ser feito presencialmente, virtualmente, individual, em grupo, né? Em serviços particulares, em serviços públicos, com uma clientela que já tenha fatores de risco para o adoecimento psíquico na gestação ou no puerpério diagnosticadas. Pode ser feito com pessoas que não têm nenhum distúrbio, nenhum transtorno, mas queiram se preparar melhor para serem mães, né, para estarem com os seus bebês de uma forma mais leve, mais saudável, para estar com a sua família, né, nesse momento tão específico. Então, o pré-natal psicológico é uma metodologia viva, que vem se aprimorando a cada dia. Ele está sendo feito aí nos quatro cantos do país, até fora do país, e ele vem se mostrando realmente uma tecnologia de baixo custo, acessível, né, que precisa, óbvio, de um treinamento específico, não basta ser psicólogo ou ser um profissional da área psiquiatra, psicanalista, e tá atendendo uma gestante para dizer que está fazendo um pré-natal psicológico, né? Ele precisa de todas essas, dessa sistematização, dessa base teórica e metodológica, e tem feito a diferença na vida de muitas gestantes, gente. O pré-natal psicológico realmente é um diferencial. A gente faz lá no meu hospital, que é o hospital público, com a clientela do SUS, uma clientela, inclusive, que tem sido encaminhada pelo serviço de psiquiatria perinatal, e os resultados são incríveis, né? Então, se você tá gestante, né, mesmo que você não tenha nenhum transtorno, não tenha ansiedade, não tem depressão na gestação ou não teve antes, você pode participar do pré-natal psicológico. Ele é uma metodologia que busca promover a saúde mental materna e prevenir o adoecimento psíquico no puerpério, prevenir violência obstétrica, prevenir, né, problemas conjugais no puerpério, familiares, né? Ele envolve não só a gestante e o bebê, né? Ele envolve o pai, né? O companheiro, a companheira, os avós, a rede de apoio. Por quê? Porque não basta preparar a mulher, tem que preparar todo mundo que está em torno, né? Aí desse nascimento. Então, o pré-natal psicológico, ele vai funcionar como uma espécie de vacina psíquica, tá? Que funciona dessa forma. A gente vai trazendo nas sessões, em média de 5 a 7 sessões semanais, tá? Que podem ser individual ou em grupo. E você vai trabalhando vários temas. Vai desmistificar a maternidade, vai trazer a importância da parentalidade compartilhada, vai falar sobre o parto possível, sobre a amamentação possível, sobre a avosidade, o papel dos avós, né, aí na chegada desse neto, vai falar das dificuldades, né, que podem surgir no puerpério, vai falar do puerpério e do adoecimento, dos adoecimentos psíquicos que podem surgir, sejam eles a depressão pós-parto, a psicose puerperal, o transtorno de pânico pós-parto ou blues puerperal. Nós orientamos, né, a família, as mães, né, sobre todos esses quadros. É um trabalho de psicoeducação
muito rico, muito completo, que obviamente não deve substituir, né, o pré-natal ginecológico, mas deve ser complementar. É justamente para isso que ele vem. Aquilo que normalmente não se dá conta de atender no pré-natal ginecológico, né, obstétrico, não há um espaço para uma escuta qualificada, sem julgamento, né, uma escuta que tenta acolher o sofrimento, a ansiedade, né, sem rotular, sem encaixar, sem tentar transformar aquela pessoa em algo que não é, né? Aquilo que faz parte da cultura dela, dos valores dela, da experiência dela. Então, a gente vai promover um espaço, né, que vai prevenir o adoecimento psíquico e, ao mesmo tempo, promover a saúde mental materna e familiar. Então, o pré-natal psicológico, ao fazer, né, ao ir trabalhando cada um desses temas e vários outros que vão surgindo ao longo, né, das sessões, ele é como se ele fosse trazendo pequenas gotas de realidade, gotas homeopáticas de realidade, para quando a mulher se deparar com a realidade do puerpério, que é punk, né, gente? Não é qualquer coisa, é realmente uma fase da vida de muita sobrecarga psíquica, de um risco psíquico muito aumentado e que pouca gente fala, né? Se fala muito ali da gestação e do parto. No máximo vai tocar um pouco na amamentação, mas não fala de tudo que pode acontecer no puerpério. Então, a mulher, quando ela se dá conta do que é o puerpério, ela já tá com o bebê nos braços, super assustada, né, sem entender, confusa, mas cadê aquela felicidade? Cadê aquilo tudo que eu ia sentir? Né, eu tô com medo, eu tô assustada. E aí, ela já tem o filho nos braços e muitas vezes não tem a quem recorrer, né? Então, a gente quer evitar isso, evitar esse choque, evitar que esse puerpério seja mais pesado do que ele já é. E para isso a gente vai trazendo essas pequenas gotas de realidade. E essas gotas, gente, vão meio que imunizando, né? Segue mesmo o princípio da vacina. A mulher, ao ouvir, né, durante as sessões, o que pode acontecer, como pode ser o puerpério, o marido, a companheira, os avós, né? Quando a gente vai falando disso tudo, ela já vai ficando atenta e já vai entendendo também que muita coisa é normal, que até um certo nível de tristeza, de melancolia, de confusão, né? É muito normal várias tonalidades de cores e não só a cor de rosa, né? Fazer parte do puerpério, da maternidade, da parentalidade. Um dia eu tô feliz, outro dia eu tô triste, um dia eu tô radiante, no outro dia eu tô culpadíssima, tô confusa, e tudo isso vai junto e misturado. E quando a mulher não sabe disso, ela leva um susto. Ela fala assim, não, mas como assim? Como eu posso estar triste com um bebê tão lindo nos braços, um filho que eu queria tanto? Pode estar. Isso é comum, tá? O que vai diferenciar da necessidade de uma intervenção mais profissional vai ser a intensidade dessa tristeza junto com outros sintomas, tá? Mas temos que falar sobre tudo isso. E o pré-natal psicológico tenta fazer isso. Ele vai falando, vai trazendo, né? Vai tentando integrar essa experiência. E quando ela chega lá no pós-parto, ela já reconhece, isso é aquilo que falaram, isso é normal, não, isso aqui eu preciso buscar ajuda, né? Então, ela vai sendo imunizada e quando a realidade se impõe, ela consegue lidar melhor com essa realidade e muitas nem adoecem. Ou se já tem um risco muito aumentado de adoecer, a gente percebe que é um adoecimento mais leve, né, que é algo mais contornável, que é algo que elas conseguem lidar.
Então, gente, eu faço um convite a você. Você que está grávida, você que conhece uma grávida, você que tem uma familiar grávida, recomende o pré-natal psicológico, porque vai fazer muito bem para a saúde mental de vocês.